O economista Pedro Brinca está agora na SIC Notícias. Muito boa tarde. Boa tarde. Já todos percebemos que vamos ter um ano difícil pela frente. Queria ouvi-lo sobre o cenário macroeconómico que hoje o Governo está a apresentar e que prevê uma descida da inflação, crescimento económico, e temos a oposição a dizer que isto é excesso de otimismo. Como é que olha para este cenário? A inflação que está prevista pelo Governo para o ano para 2023 é cerca de 4%. É um valor que está abaixo do Conselho das Finanças Públicas, no que diz respeito à questão da inflação. É um valor que está acima da previsão que havia sido feita pela Comissão Europeia em julho, de cerca de 3,6%. Há uma incerteza muito grande. Veja, se nós olharmos, por exemplo, para um conjunto de instituições que fazem previsões sobre a inflação para 2023 para a zona euro, está tudo. Isto vai desde os 3,6% do inquérito aos economistas que fazem previsões do ponto de vista profissional, 3,6%, até ao próprio staff do Banco Central Europeu, que diz que Mas não é possível estabelecer um número ou uma média razoável? Bem, a questão é que o razoável aqui é relativamente grande. Nós estamos a falar de uma variação de 3,6 para 5,5, ou seja, 2 pontos percentuais, o que basicamente é quase mais do que a média, mais do que metade da previsão. Temos a guerra na Ucrânia, não sabemos como é que vai desenvolver essa questão. Temos a questão da capacidade das economias europeias de conseguirem substituir o tipo e a origem da energia e, consequentemente, do reflexo que isso terá nos preços. É bom lembrar que apenas 30% da energia que é consumida na Europa aparece na fatura da bomba de gasolina ou na conta de eletricidade. Os outros 70% é usada para a produção de todos os outros bens, tudo usa energia. Está muito dependente desse cenário também, está dependente de todas estas negociações salariais, está dependente dos pacotes de ajuda que os Estados estão a fazer às famílias no âmbito desta crise inflacionária e crise energética, que, dependendo da maneira como pode ser feita, pode lutar ou não contra o esforço que o Banco Central Europeu está a fazer, precisamente para acalmar a inflação a médio prazo. Portanto, se bem entendo o que está a dizer, é que não havendo um número confiável, digamos assim, as críticas que ouvimos há pouco a oposição fazer de que o Governo está, de algum modo, a mascarar os números para fazer boa figura em Bruxelas, não se aplicam. Não, repare, veja-se, relativamente à inflação, acho que é uma estimativa relativamente central. Não acho que esteja nem otimista nem pessimista. Existe uma incerteza enormíssima. Tenho a certeza absoluta que para o ano estamos aqui a discutir, se calhar, números que até podem ser mais baixos que estes, podem ser mais altos que estes. Ninguém, em boa fé hoje, pode dizer que estes números são desajustados. Mas isso é assim por todo o mundo. Claro, mas nesta situação particularmente, porque nós estamos a falar de uma altura em que a incerteza é muito maior que o normal. Por isso é que eu digo que não se pode olhar para 4% de previsão sobre a inflação para o ano que vem e dizer que está enviesada de alguma forma, porque ela é uma estimativa que está, como lhe disse, por exemplo, acima da previsão da Comissão Europeia, está abaixo da previsão do Conselho de Finanças Públicas, quer dizer, nem sequer estamos a falar de um outlier, de uma estatística que salta à vista de ser assim muito anormal. E na questão do crescimento económico, estamos a falar de 0,1 pontos percentuais acima da previsão do Conselho de Finanças Públicas, bastante abaixo da última previsão que o Banco de Portugal havia sido feito em maio, 2,6%, antes do verão, e também bastante abaixo da previsão de verão da Comissão Europeia de 1,9%. Por isso, são mais otimistas marginalmente que as previsões do Conselho das Finanças Públicas, no que diz respeito ao crescimento. Na questão da inflação já há uma diferença um bocadinho maior, mas, quer dizer, não me parecem que saltem à vista por qualquer coisa irrealista de todo. Temos o cenário macroeconómico a ser apresentado hoje, o orçamento da entrada na segunda-feira no Parlamento e, entretanto, a concertação social tem estado reunida. Aqui a grande questão tem a ver com os aumentos salariais. Vimos uma fixação do salário mínimo para os 760 euros e os sindicatos a dizerem que é pouco. Havia margem para haver uma subida maior? Vamos lá ver. Nós este ano, se a meta do Governo se mantiver, ou a expectativa do Governo se mantiver relativamente ao déficit, vamos ter um déficit de 1,9%, não é? Vamos fazer algum brilharete, a palavra brilharete tem estado um bocado na moda, vamos fazer algum brilharete no sentido que a redução da dívida será superior àquela que havia sido programada no Orçamento de Estado em abril, eventualmente até aos 115%, quando o que estava previsto era até aos 120%. Em termos de déficit, o que está projetado para o ano é 0,9%. É o que está a ser falado. Continuamos a gastar mais do que aquilo que recebemos em impostos. Continua a haver um déficit. Não obstante, é um déficit que chega para pagar todas as despesas do Estado e ainda para pagar uma boa parte dos juros, o que significa essa tal redução da dívida. Parece-me que, do ponto de vista do montante global,
Lá está, talvez algum enviesamento profissional, a mim parece-me bem. Quer dizer, se nós, quando a economia portuguesa este ano vai crescer mais do que todo o resto da União Europeia, quase o dobro, nós não aproveitamos para fazer alguma consolidação orçamental do ponto de vista de um nível de dívida que é brutal, quer dizer, então não sei quando é que vamos fazer, não vai ser seguramente quando estivermos em crise, não é? Mas, por outro lado, o problema aqui não é a média. Não, o problema aqui não é médio. Sim, aqui... mas essa almofada financeira, numa época particularmente difícil, transversalmente a todo o país, poderia também ser utilizada, essa almofada, justamente para ajudar as pessoas e as empresas mais do que aquilo que está anunciado. Estava previsto no Orçamento de Estado em abril, era um déficit de 1,9. Se esse 1,9 se mantiver em dezembro, como o Governo diz que pretende fazer, essa almofada extra será gasta até lá. Ou então não teremos um déficit de 1,9 e teremos um déficit ainda mais baixo que aquele que foi o compromisso com os portugueses. Mais uma vez, eu não sei se é dito tão transversal. A economia portuguesa está a crescer bastante este ano. O problema para mim não está na média. Os empresários todos a dizerem que... Mas isso acontece em qualquer negociação, em qualquer altura. O que acontece é que eu acho que existe aqui uma questão de grande desequilíbrio. Quer nas famílias, quer nas empresas. Temos empresas muito mais vulneráveis à questão da crise energética do que outras. Temos outras empresas que também têm lucros e têm tido um nível de atividade acima daquilo que era esperado. No caso das famílias, temos o problema de Portugal é que, em média, realmente temos um nível de rendimento muito baixo e qualquer abrandamento económico se traduz numa crise social. Ou então, mesmo num ano em que estamos a crescer tanto, essas assimetrias que existem na economia portuguesa, aquilo a que levam é que, de facto, mesmo num ano a crescer acima dos 6%, temos uma boa fatia da população em graves dificuldades, principalmente por via do aumento dos juros e dos encargos com a habitação e, obviamente, a questão da inflação, que também os atinge de forma desproporcional em termos de bem-estar. Nesse aspecto, claro, é preciso acautelar a questão social. Sei que estão a ser também negociadas e vão, creio, para a semana, ser faladas com mais ênfase questões específicas para o crédito à habitação, que eu acho que vem em boa hora, porque o pacote de ajudas para trás focou-se apenas nas famílias que arrendavam a sua primeira habitação. Não havia nenhuma razão, na minha opinião, para deixar de fora, de facto, quem investiu em habitação própria e também está, esse sim, com bastantes dificuldades face à exposição que tem à subida das taxas de juros. É preciso acautelar a questão social. Mas, mais uma vez, a economia portuguesa está a crescer bastante acima do que é normal. Não é sustentável que no futuro a economia portuguesa cresça a este ritmo, nem nada que se pareça. Parece-me que aproveitar este ano para fazer alguma consolidação orçamental, assegurando a questão social, e obviamente que depois aqui a definição do que é a questão social pode ir de falar de situações apenas de privação extrema de pobreza ou entrar já um pouco na classe média, isso é uma decisão política, mas parece-me que é a orientação de política mais acertada. Conheceremos com maior detalhe na segunda-feira o Orçamento de Estado. Pedro Brinica, muito obrigado, muito boa tarde.